gente, aí tudo bem com vocês? Retomando aqui esses vídeos que eu estou convidando profissionais. Eu trouxe mais uma vez Leandro. Claro que eu ia falar sobre os dois ofícios dele, que um é de advogar. Já postei esse vídeo no canal, certo? Vou deixar aqui o link do vídeo para quem não assistiu dele, falando da área do direito. E agora a entrevista é sobre ser professor universitário. Eu queria muito trazer um professor universitário para falar um pouquinho da vida do professor. Eu vou deixar ele se apresentar e depois começar as perguntas. Diga aí. Ok, então gente, já estive no canal aqui, mas vou me apresentar novamente. Meu nome é Leandro Coelho, sou advogado, sou professor universitário. Me formei em Direito no ano de 2005 e desde o ano de 2009 eu venho exercendo a docência do ensino superior. Tá? Antes tive algumas experiências na docência, não do ensino superior, mas na área de cursinho, preparatório para concurso, sempre nessa área do direito. E desde 2009, estamos no ano de 2021, então aproximadamente há 12 anos venho exercendo a docência do ensino superior. Agora, a primeira pergunta que se faz a todo professor, eu imagino, é por que você se tornou um? Como foi ser professor para você? Bem, eu vou contar aqui como é que foi minha experiência, né? Eu fiz uma pós-graduação em 2007 e terminei no final de 2008, né? E até então eu não tinha interesse nenhum em exercer docência, até porque, como você falou no início, eu tinha meu escritório com muito pouco tempo, então eu estava focado no escritório. Então eu fiz uma especialização na área de direito tributário. E quando foi em 2009 eu iniciei um mestrado também com o objetivo profissional, né, de enriquecer a minha profissão, enriquecer o meu escritório. Quando eu adentrei no mestrado, né, que eu fui aprovado, você tinha a obrigação de procurar um orientador para a dissertação de mestrado. E coincidentemente eu fiz em Salvador. A pessoa que passou pela minha frente, o doutor André Alves Portela, que coincidentemente era meu conterrâneo, né? E aí eu até falei, eu te conheço, como é aquela coisa e tal. A gente descobriu que nós éramos conterrâneos da mesma cidade, aqui no interior da Bahia. E aí eu comecei a me destacar nos estudos e ele me fez o convite para trabalhar no núcleo, colaborar, né, no núcleo de estudos financeiros à época. E aí ele disse, você tem todo o perfil de acadêmico, né, da academia, né? E por que você não dá aula? Eu falei, não, eu estou focado na advocacia, eu não quero dar aula e tal. Não, mas você tem que fazer essa tentativa. Olha, eu tenho vários contatos lá no interior, né, onde você mora, e eu vou lhe indicar. Você topa? Aí eu topo. E aí eu comecei, inclusive, a dar aula aqui na minha cidade onde eu moro, que é Itabuna, no interior da Bahia. E a partir daí a gente se apaixonou. A gente costuma dizer que a docência é como uma cachaça, você vicia, né? Então você começa a relação interpessoal, não é nem pelo dinheiro, né? É você ter aquele contato, né, com as pessoas, né, da área. Isso é indescritível. Você começa realmente e se habitua com aquele contato e você não consegue mais se desvencilhar daquilo. Então eu comecei dessa maneira, de forma bem despretensiosa. Eu não queria em um primeiro momento, mas comecei e estou aí até hoje, há 12 anos, não me vejo sem a docência atualmente. Para eu ser professora, o que é que eu devo fazer? Eu quero ser professor de ensino superior. O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo estudar? Começa como, assim? Para quem está me assistindo e que ainda não se decidiu sobre o que fazer, está terminando o ensino médio. E me explica aí, como é que eu faço para ser professor? Primeira coisa é ser formado, ter uma formação. E além da formação de nível superior, em qualquer área, e no mínimo uma especialização. Eu particularmente, quando fiz a especialização, minha especialização era de 1 ano e meio, e eu depois fiz mais 6 meses, que foi um módulo a mais de metodologia do ensino superior. Então, esses 6 meses a mais após que eu fiz, ela oferecia essa oportunidade, né, de você lhe dava mecanismos, ferramentas que lhe auxiliariam, né, com o ensino superior, com o ministrar aula, né? Hoje, com a atual conjuntura que a gente vivencia, alguns têm dificuldade só com a especialização, a não ser aqueles que realmente já se destacam profissionalmente dentro da própria profissão. Eles são convidados para dar aula só com o título de especialista.
Então, se realmente o seu objetivo é dar aula, né, no ensino superior, aí, primeiro uma especialização com metodologia do ensino superior, e um segundo plano, que ele daria uma segurança maior, um mestrado. Porque o mestrado você realmente trabalha os atributos, né, do professor universitário, que é a didática, né, se apresentar bem o conteúdo, né, ser indicativo em relação àquilo que você está falando, né, apresentar uma fala inteligível, uma fala que as pessoas possam compreender. Então, eu acho que o mestrado dá um suporte bem bacana para que o indivíduo possa iniciar a docência no ensino superior. E qual é a maior alegria como professor? Assim, eu sou professor e um dos meus maiores prazeres é fazer isso, por conta disso. O que é que você me diria? Uma das maiores alegrias do professor é ver o seu aluno bem sucedido, né? Eu tenho essa alegria quase que todos os dias e eu acho que talvez por isso eu não tenha largado a docência até hoje, né? Porque eu vejo os meus alunos se destacando. Eu tenho alunos aqui, sem citar nomes, que exercem cargos públicos de notoriedade, né? Que seja no serviço público através de concurso ou de nomeação, né? Porque são reconhecidos como bons profissionais. Então, você ver que um aluno seu passou pelas suas mãos, né? Você pôde contribuir para que hoje ele se tornasse um profissional de respeito, é uma alegria imensa, né? Então, assim, outra coisa que é muito bacana é o feedback, né? O que é o feedback? É aquela contrapartida. O aluno virar para você e falar assim: poxa, professor, você foi... Eu recebo esse tipo de feedback nas redes sociais com muita frequência. É uma felicidade, Michele, incomensurável, né? O aluno virar para você e falar assim: poxa, você foi um dos meus melhores professores. Eu me deparei com uma situação aqui na minha profissão que eu aprendi contigo lá e você que me ensinou. Então isso não tem dinheiro que pague, né? Não é quantificável, certo? É uma felicidade muito grande esse tipo de coisa que acontece com os professores universitários. Gente, eu falei, ele tá falando de alegria, certo, e tal, e eu achei a resposta dele muito boa, assim, uma das melhores respostas que eu já ouvi em relação à alegria de ter aquela profissão. E no início do vídeo eu falei sobre a questão da valorização, porque não é uma profissão de destaque. Eu costumo dizer que se você quer procurar, se você quer status, se você quer destaque, se você quer valorização, eu acho que professor não é a categoria que se enquadra nisso. Infelizmente, a cultura nossa não é dessa forma. Apesar que eu acho que o professor é a base de tudo, de todos os conhecimentos. Se você tem um profissional que exerce um cargo de notoriedade numa cidade e ele reconhecer que ele está ali por conta de alguém que o ajudou lá na docência, lá quando ele estudava, é algo mágico, mas isso não é para todo mundo. Então, assim, em relação hoje, nós vemos que a mídia, as pessoas, a sociedade, as pessoas cultas, né, elas defendem essa bandeira da valorização do professor. Você acha que mudou? Hoje vocês já são mais valorizados ou continua naquela mesmice de que não há valorização mesmo? Vou discordar de ti, e aí eu vou lhe trazer um ponto de vista de que eu vivencio a coisa. Eu, enquanto professor, eu sou tenho um carinho muito grande, assim, um respeito muito grande. As pessoas, quando sabem que eu sou professor, pelo contrário, elas dão sim, ao contrário do que você está dizendo, dão uma certa importância, né? Apesar de que eu sou advogado e professor, né? Então, assim... Talvez seja porque essa dupla profissão aí... Isso. Que pode você não ser. sinta o que eu estou falando. Pode ser, mas o carinho, o respeito, né? A aproximação que as pessoas têm no dia a dia com o professor, isso aí eu não tenho nem o que falar. Pelo contrário, né? Há uma atenção muito grande. Às vezes eu chego em alguns órgãos públicos, né? E a pessoa, ou foram meus alunos e tal. O professor, então, é aquela coisa de dar prioridade, de ter aquela gratidão por algum dia você ter ensinado algo. Então, assim, é muito gratificante nesse ponto. Agora, do ponto de vista financeiro, de fato, o professor universitário é como eu e meus colegas costumamos dizer, né? O professor universitário, ele não é bem remunerado como outras profissões, né? Ele não tem essa remuneração tão importante, tão boa quanto outras profissões. É bem limitado em relação a isso. E eu acho, inclusive, que isso vem caindo um pouco o nível
ao longo dos anos, né? Piorando a situação? Vem piorando a situação porque o salário está defasado, né? As coisas não estão progredindo da forma como as necessidades da vida cotidiana, né? A gente está no Brasil, né, na atual vida, hoje a tecnologia, que é tudo mais caro, né? Então tem uma série de coisas, então assim, às vezes o salário do professor não acompanha, né? Engraçado, que eu achava que ia ser o contrário que você ia me responder. E me responder que a vida financeira melhorou, já as pessoas já estão considerando melhor os professores, estão pagando melhor os professores, e que a valorização ainda não, mas quer dizer que continua financeiramente sendo ruim. Para a dedicação que o professor tem, né? Para o trabalho que o professor tem, eu acredito que a remuneração ainda é muito baixa e não contempla o esforço que os professores possuem. Logicamente que eu não posso falar por todos, porque alguns se dedicam mais, outros se dedicam menos. Estou falando por mim, né? E por alguns colegas que eu vejo que realmente se dedicam e colocam aquilo ali na ponta do lápis, né? Então, assim, é bem difícil hoje a pessoa sobreviver única e exclusivamente sendo professor, né? Tem que trabalhar muito, né? Como eu sou advogado de sindicato de professor, eu vejo eles falarem isso. Para você ter uma dignidade como professor, você tem que trabalhar 3 turnos, de manhã, à tarde e à noite. Eu me recordo que alguns anos atrás viralizou um vídeo na internet de uma professora do Rio Grande do Norte falando justamente isso. Para eu ter a dignidade de ter um carro e poder ir trabalhar com um carro, eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde e à noite. Então, o professor ele não é valorizado como em outros países. 60 horas semanais. 60 horas semanais, no mínimo. Fora que você trabalha em casa, né? Aos finais de semana. Enfim, corrigindo prova e elaborando atividades, enfim. Sobre esse assunto, uma vez eu conversando com um professor numa sala de aula, ele me disse que tem um outro problema, eu queria até trazer isso para ver a opinião dele em relação a mercantilizar o ensino. Você teve alguma dificuldade nas faculdades particulares? Você é professor de faculdade particular. Se em algum momento, porque a gente sabe que gente tem vários, tem aquela pessoa que vai te agradecer para sempre, vai sempre ver você como uma referência, mas vai ter aquela que vai considerar que você é um prestador de serviço normal. Você teve esse problema na sua vida profissional ou não? Nunca viram isso como um mero prestador de serviço? Eu pago a faculdade e você tem que fazer isso por mim. Olha, teve isso na sua vida? Observe, eu tenho um perfil, né, muito conciliador, tá? Eu acho que eu aprendi ao longo do tempo, até com as matérias que eu estudei na faculdade, com tudo que a gente vem atuando, né? Eu sou um conciliador nato. Então eu não tenho muitas dificuldades de relacionamento com os meus alunos, certo? Mas eu observo que a grande maioria dos meus colegas que não tem esse perfil tão aprofundado no sentido da conciliação, de intermediar, né? De às vezes dar um passo à frente, um passo atrás para poder negociar uma outra situação, eles apontam muito isso. Que ultimamente essa mercantilização de dizer que a frase... né, jargão, eu tô pagando, né? Se eu tô pagando, você tem que fazer da forma como eu quero. Então, isso tem se tornado mais rotineiro de fato. Há um relato muito mais frequente desse tipo de conduta ultimamente do que acontecia no passado. No passado existia um glamour maior em relação à figura do professor. Hoje não, hoje realmente tem essa coisa de que eu tô pagando, eu quero assim e vai ter que ser assim por final, né? Então, alguns profissionais acabam se submetendo justamente para não perder o emprego, né, para não criar um problema e tudo mais. Mas existe sim esse tipo de conduta, muito embora comigo o bom relacionamento, né, o bom senso, acho que tem prevalecido na grande maioria das vezes. É bom falar, gente, que Leandro, ele é professor universitário. Então, assim, eu posso trazer depois um professor que tem uma realidade mais... escola da rede estadual, do município, do ensino fundamental menor, do ensino fundamental maior, do ensino médio, que também vai ter outras dificuldades. Ele está sinalizando aqui o que é bom e o que é ruim dentro da ótica dele, do que ele trabalha hoje, certo? Vida online, de aula gravada, essas coisas, facilitou ou dificultou a vida do professor? Ô Michele, veja bem, eu vou fazer uma resposta por mim, tá? Mas eu escuto de outros colegas respostas totalmente diversas. Na minha opinião, dificultou. Por que dificultou?
eu particularmente, um das grandes prazeres do profissional, o professor universitário, é o convívio, né? A relação social, é o olho a olho, né? Como a gente diz aqui na Bahia, o tete a tete, né? O estar à frente um do outro. E às vezes você liga a câmera para dar aula, ninguém liga a câmera, você fica falando sozinho. Então, aquilo é extremamente, eu particularmente não gosto. Eu me sinto desestimulado com esse tipo de situação. Então, eu particularmente estou torcendo para que volte logo, tá? Além disso, além de ser professor de sala de aula, também sou professor de prática jurídica, que no curso de Direito, só para que vocês que estão nos ouvindo aí no canal, a gente atende pessoas da vida real, né? E eu vou auxiliando os alunos a como fazer na prática. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir fazer prática jurídica de forma virtual, porque eu acabo me virando em três, né? Eu sou ali professor, eu tenho que atender o cliente e ainda sou advogado. Então, assim, em três momentos, né? Em três ofícios em um único momento. É difícil você conciliar. Pode parecer que você está com moleza. Não é. É difícil realmente, é cansativo você exercer 3 ofícios em um único momento. É como se você estivesse desafiando as leis da física, né? Está uma pessoa trabalhando com três áreas. Então, assim, tem sido muito cansativo, muito estressante. As questões de ergonomia também me incomodam bastante, que é me manter, né, sempre... quando você está trabalhando, você levanta, você vai, né? Então, assim, para mim tem tido muita dificuldade o ensino online, tá? Fora que essa questão do manuseio tecnológico não é algo que eles aprenderam. Ele, porque já trabalha com processo digital, já tem essa expertise na profissão dele, de conhecimento de câmera, mas teve professor que não teve essa realidade, não tinha. E assim, o que eu tenho recebido de queixa em relação por isso que eu trouxe essa pergunta, em relação ao online, que os professores estão assim muito atarefados, que está muito difícil, e por isso que eu trouxe essa pergunta, mas não é a realidade dele, por conta da expertise que ele já tem na questão do manuseio do material tecnológico. Para concluir, essa acho que é a pergunta mais importante, porque aqui no canal, quem me assiste sabe que eu trago o que é real, não é aquela coisa, o conto da carochinha que ganha muito dinheiro, ou que faz isso, que é glamour em tudo, não. Eu trago o que é real de verdade. E eu queria que você me dissesse, Leandro, se você, em algum momento da sua vida, você me falou que é tudo lindo, maravilhoso, o financeiro deixa a desejar, mas existiu algum momento que você pensou em desistir da docência, e se pensou por quê? Bem, obviamente que como toda profissão, né, já pensei sim, a docência, eu particularmente, eu vou falar a minha realidade, há muitos anos eu dou aula de sexta-feira à noite, então às vezes a gente tem alguns eventos sociais, né, que a gente deixa de participar e aí os amigos até reclamam, né, os amigos falam assim, poxa, só você não vai nas reuniões, né, sociais, por conta de que você está dou aula até 10h20 da noite, né? Então eu já pensei sim em desistir nesse caso, mas talvez isso não tenha sido o motivo maior. Talvez as vezes que eu senti mais vontade de abandonar a docência foi em situações excepcionais e pontuais, pouquíssimas vezes, conto nos dedos às vezes, que houve desrespeito do aluno para com o professor, né? Então isso já aconteceu contigo, Leandro? Já aconteceu comigo. Pouquíssimas vezes, não vale a pena aqui discriminar o que foi, mas isso muito... não é legal, não é bacana, você se sente desestimulado e você pensa realmente em desistir porque, primeiro, financeiramente não tem esse retorno tão grande como alguns imaginam, né? Segundo, que você acaba se privando de muitas coisas, né? Você está cansado, porque eu particularmente, eu sou advogado e no segundo plano eu sou professor universitário. Então, às vezes eu estou cansado da advocacia, aí à noite eu tenho que, em vez de descansar, eu vou dar aula, né? Então às vezes a gente pensa, pô, será que vale realmente a pena?
Na grande maioria, 99% das vezes, né, o feedback é positivo, as pessoas lhe tratam com respeito, lhe tratam com educação, com gratidão acima de tudo, e isso é fora do comum, né? É inexplicável. Mas tem algumas situações bem pontuais, né, que logicamente se dá uma nota, o cara não gostou da nota, aí lhe falta o respeito, né, coisa assim bem pontual, bem específica, e aí você fica chateado. Aí depois você passa uma borracha e segue a vida, porque realmente não vale a pena. São pessoas que realmente às vezes descarregam um problema pessoal ali naquele momento e você acaba sendo o bode expiatório. Mas já pensei sim em questões bem pontuais, em largar, mas não cheguei a concretizar. Gente, é importante falar sobre a questão do respeito aos professores, seja ele universitário, seja ele do ensino médio, porque como o Leandro coloca, ele é advogado, além disso ele é pai, marido, tem tudo isso que ele abandona esse lado para ficar dando aula, e às vezes você chega, a pessoa desrespeita. Isso é a realidade de todos, como ele estava falando de casos de professores que têm que trabalhar 60 horas por semana e quando chegar na sala de aula ainda tem que escutar alguém desrespeitoso, alguém que é mal criado, porque é o que a gente vê. Quando eu falo, ele não me disse nada disso, mas quando eu tenho um outro amigo que trabalhou aqui comigo e ele dá aula, ele é professor de matemática do ensino médio, e eu digo para ele, o meu sonho é abandonar o escritório, deixar ele funcionando sozinho aí com o pessoal e dar aula. E ele você é um absurdo, você tá doida, porque tem muito desrespeito. E ele me conta cada caso terrível, que eu digo, meu Deus do céu. Aí eu digo, rapaz, não para de falar, senão você vai acabar prejudicando, eu não vou mais querer fazer isso, porque é a realidade de alguns professores. Então é bom dizer para vocês que valorizem os professores de vocês, porque parte da vida deles é ensinando, e quando eles estão em casa, às vezes ele abre a mão da vida social, como ele falou, para estar na sala de aula. Então assim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu adorei, pelo menos a minha opinião, foi muito bom, foi muito esclarecedor. É claro que o que fica aqui é a questão do respeito ao professor, e se você tem esse sonho, eu acho que tem gente que nasce lá criança, como eu falei para vocês, é um sonho de criança, ele despretensiosamente entrou como professor e está aí super bem. Eu espero sim que haja políticas que valorizem o salário dos professores, porque a gente também não falou sobre isso, porque se a gente for pensar, falando como contador, vocês sabem, sempre dou um pitaco de contador, se a gente for pensar nível salário mínimo, o professor ele ganha pouco. Se você for pensar que abre-se um concurso público para um auditor, que é ou um agente de tributos, ou um representante do governo, a pessoa ganha 15 mil reais, 20 mil reais, começa com um salário muito alto, começa com um salário bom e ainda tem as gratificações, enquanto o professor não. Para um professor, isso é uma pesquisa que eu fiz, para um professor ganhar 10 mil reais, ele precisa se acabar de estudar e fazer palestra e não sei o que, para chegar a uma remuneração de 10 mil reais. Então a realidade é muito aquém do que seria realmente o ideal, porque ele deveria ser comparado com um outro profissional de tanta importância, porque é de grande relevância um professor na vida das pessoas. Agradecer a Leandro, eu vou deixar para vocês o Instagram dele aqui, vou deixar ele concluir com a sua fala, vou deixar o Instagram dele aqui. Ele é uma pessoa acessível, sim, eu sempre vou trazer gente que está disposta a conversar, a responder vocês, porque eu sei que vocês, lá no Instagram, vocês sempre me perguntam coisas e vocês sabem que meu tempo é apertado, mas eu sempre respondo, eu sempre dou retorno para vocês. Por isso eu trouxe ele, porque é uma solicitação de vocês, é atendendo vocês, dizer para vocês que eu estou super feliz, com carinho, com o feedback positivo que eu tenho recebido, certo? Vou deixar ele falar para a gente concluir o vídeo. Então, eu quero agradecer a Michele pela oportunidade de participar do canal e colocar à disposição de vocês que estão acompanhando o canal de Michele e que estão assistindo a esse vídeo, e dizer que qualquer dúvida estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigado. Um beijo e até o próximo vídeo.